boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá o que é a hora que você está assistindo isso. Estamos aqui com mais um da Teoria ao Hábito e dessa vez estamos com Cíntia Sá. Cíntia é uma querida e ela tem uma história tão linda de vida, tem tanta coisa aqui para a gente explorar hoje, que eu não vou dar spoiler nenhum além de falar que ela é Cíntia Sá. Né? E aí, sim. O gatilho da curiosidade. Né? É o gatilho da curiosidade, porque cada um constrói lá o personagem de acordo com as suas lentes, né? Então, a quantidade de pessoas que vão assistir vão criar várias Cíntias dentro de cada coração. Esse é o propósito principal, né? Que cada um receba a Cíntia no seu coração com a sua própria lente. E aí a gente começa sempre perguntando assim, quem é Cíntia? De onde que ela veio? Qual foi a sua, como é que foi a sua infância? Conta um pouquinho pra gente. Ai, que profundo. E seja muito bem-vinda, obrigada, claro, minha né? amiga, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, uma oportunidade muito linda, porque admiro demais você. Fico muito feliz com o seu crescimento, com o seu sucesso. Então, para mim, sentar aqui hoje é uma alegria muito grande, de verdade. Ai, gratidão. E, bom, eu sou de Manaus, Amazonas. Olha, embargou a voz, que eu lembrei da minha irmã agora. Eu sou de Manaus, Amazonas, sou de família nordestina também, né? Então eu sou essa junção maravilhosa do norte e nordeste. E eu acredito que eu nasci no meio dessa mistura maravilhosa. E eu, quando era criança, eu tinha uma conexão muito forte, assim, com a minha família ali, com o meu clã, né? E também eu tinha muitos questionamentos, né, do que faz uma pessoa feliz, por que será que as relações mexem tanto com a gente, e eu acredito que esses questionamentos fizeram eu mergulhar, assim, nesse mundo das emoções, de como a gente se relaciona, até eu chegar aqui hoje, e aí eu acredito que foi uma busca, que de alguma forma eu buscava essa felicidade, e eu acreditava que a felicidade era a beleza, no primeiro momento, então na busca pela beleza eu engordei muito, né, e me tornei obesa, com 140 quilos eu pesei. Aí depois você emagrece, né, fiz a bariátrica, aí você percebe que não, que aquilo não te preenche só emagrecer, só beleza, é isso, é só isso? E aí depois você busca esse preenchimento nas relações, e aí não te preenche, aí depois você busca na bebida e não te preenche. Então eu tinha uma busca de um preenchimento de um vazio, assim, muito grande, sabe? E aí quando eu descobri que na verdade esse vazio era um vazio de propósito, então eu era uma mulher sem propósito, então eu estava andando pela vida como uma adolescente rebelde, com muita raiva de tudo que tinha acontecido na minha história, dos traumas, enfim, e isso fazia eu ter uma postura infantilizada diante do meu servir, diante da vida. E aí se tornou toda a minha busca, assim, sobre o que faz a gente ser realizado profissionalmente, né? E eu acho que é isso que fez eu chegar até aqui agora. Sensacional. Vocês prestaram atenção no que ela falou? O que faz a gente ser realizado profissionalmente? Ela já deu uma pequena dica do que ela faz hoje, né? Então, a Cíntia, ela é, como você diz, uma mentora, uma conselheira, uma transformadora. Eu acho que a transformadora é uma palavra ótima, baseada em empreendedorismo sistêmico. E aí, antes de falar de empreendedorismo sistêmico, eu queria que você falasse dessa palavra sistêmica, né, para as pessoas entenderem, porque eu acho que se fala muito, mas só quem realmente já se aprofundou nesse tema sabe o que é realmente sistêmico, né? Então, eu queria que você fosse lá no fundo mesmo, para explicar essa relação. Perfeito. E aí eu trago a 4H, né, como sendo uma inspiração, assim. A 4H é esse quadro, né, da teoria ao hábito, né. Então, como você falou antes, ela estava off das câmeras aqui falando muita coisa legal, eu falei, era para ter filmado, né. E falando exatamente o que faz uma pessoa não fazer o que precisa ser feito. Então, ela ainda não se tornou quem ela quer ser, né. Então, a dificuldade da gente é a gente se tornar quem a gente quer ser. E na minha busca profissional, eu sempre me sentia um fracasso. Então isso era uma sombra, assim, parece que tudo que eu fazia dava errado, tudo que eu fazia dava errado. E aí eu percebia que eu ia mudando, né, de trabalho, não é isso, não é isso, não é isso, e dá uma sensação que você não serve para nada, né. E essa sensação, ela é terrível, porque ela acaba respingando em tudo da sua vida, com seu corpo, nas suas relações, na forma como você lida com o dinheiro.
E aí eu comecei a perceber, tem alguma coisa de errado comigo, porque tudo que eu tento dá errado, mas até essa frase já é uma frase de um adolescente que não tem maturidade, porque na verdade tudo dá certo, né? Aquilo que aconteceu, um fracasso é apenas uma informação que está mostrando o quê? Que precisa melhorar. Então como é que a gente faz de ir da teoria para o hábito? A gente vai ter vários fracassos até virar hábito. Então quem em mim faz aquilo? E aí que entrou o sistêmico, que aí eu descobri que eu ocupava um lugar disfuncional no meu sistema familiar. Então, quando a gente nasce, a gente vai para um círculo familiar e a gente ocupa um lugar lá, né, que é a primeira ordem do amor, pertencimento. Como eu ocupava um lugar disfuncional no meu sistema, todos os lugares que eu ia ocupando um lugar disfuncional e me comportava de tal forma. Então eu tinha um comportamento de salvador, eu tinha um comportamento que eu sabia tudo, eu me achava o máximo, né? Que é assim, que a gente começa a estudar a espiritualidade, a gente acha que a gente sabe mais que o tio que é alcoólatra, né? Então a gente se torna arrogante diante da vida. Então eu comecei a perceber que eu precisava mudar a minha postura, né? E foi aí que entrou essa postura empreendedora, porque o sistêmico é o quê? Não sou eu, somos nós. E aí quando você sobe, você vai ver que tem um padrão no seu sistema familiar, tem toda uma história. Eu venho de um clã de empreendedores, pessoas que trabalhavam, né? Então, se no teu sistema, por exemplo, tem pessoas que faziam bico, né? Tem algumas referências de tio que pegava isopor com picolé, e aí vai vender o picolé. É um empreendedor, mas eu também tenho empreendedores gigantes, né? Como a minha própria mãe. Então, num clã de empreendedores, você tem essa força. E aí, quando eu fui para a vida, eu fui adolescente rebelde. Entendeu? E aí eu me comportava assim, então tudo que eu fazia ia num lugar de rebeldia, de raiva. E aí foi quando entrou as redes sociais, que eu acredito que hoje é o maior portal de expansão de consciência, porque é só você ir para o digital que as questões sistêmicas brotam, assim, né? Então eu acredito que foi aí que começou toda essa jornada com que eu trabalho hoje. Perfeito. E aí, quando você traz essa visão sistêmica, eu imagino isso dentro de uma empresa. Perfeito. Aí nós temos, na verdade, um ecossistema, porque são sistemas dentro de sistemas. Sim. Né? Então é uma junção de muitos sistemas que se interagem e quando dentro de um sistema tem um impacto, ele reverbera em todo o resto. Então, isso é muito desafiador, né, na visão de uma empresa corporativa, por exemplo, né, de como que se harmoniza todos esses sistemas através dos perfis das pessoas e às vezes, muitas vezes também através de um trabalho com o próprio RH. Né? Então, eu vejo muito pessoas que são contratadas no RH das empresas, que são contratadas justamente para implantar inovação, cuidar mais do funcionário, etc. Mas o nível de turnover é tão grande que essa pessoa acaba sendo jogada para trabalhar com turnover. Não, faz isso aqui por enquanto, porque daqui a pouco você vai trabalhar com isso, mas agora a gente precisa de mais gente aqui para contratação, etc., porque a gente tem um giro muito grande aqui de funcionários. Então, eu dei uma volta enorme, mas vamos lá. A pergunta é, como é que a gente trabalha essa parte sistêmica dentro das organizações? Como é que ela começa, na verdade, assim, qual o passo 1? Né? Porque eu acho que isso daí não estava nem sendo visto até agora. Então, qual que é o passo 1 que as organizações podem começar a fazer olhando para essa relação sistêmica e se olhando como um ecossistema? Fantástico. Que pergunta boa. Eu acredito, né, que o primeiro passo é por que existe aquela empresa em primeiro lugar. Muitos dos negócios hoje, né, eu atuo como consteladora de negócios, de empresas, né, de sistemas de famílias, enfim, e como mentora sistêmica de negócios saudáveis. E essa palavra saudáveis é por quê? Porque um negócio, quando ele não é saudável, ele está cheio de conflitos. Então a gente, quando entra numa empresa, vai olhar para ela, vai ver os conflitos com a equipe, vai ver os conflitos financeiros, a dificuldade de gestão ali. Então o que acontece? Muitas projeções. Então um funcionário teu que está tendo dificuldade com ele olha para você e vê que ele projeta em você a mãe. Então você fala alguma coisa para fazer, aquele funcionário ele não vai fazer, porque ele está vendo a mãe.
Então, quando a gente começa a perceber que dentro de um sistema há muitas projeções de dores, de autoridades dos círculos anteriores aos quais eu passei, eu começo a trazer consciência disso que você falou, de RH. Então, na contratação, a gente já começa a olhar o quê? O lastro dessa pessoa, né? Então, tem pessoas que, por exemplo, eu trabalhei no banco, eles me, como é que fala? Foi uma tortura, tudo por dinheiro, que eles são não sei o que do sistema, que não sei o que. E aí essa pessoa sai e ela vai montar um projeto brilhante, porque é sempre assim, né? Que aquele lá é ruim, então... Essa postura é uma postura de uma criança rebelde que não consegue ter a humildade e a gratidão pelo que recebeu aqui desse sistema. Então ela julga, critica, sai falando mal e vai levar o quê? Quem é pesado de passado não tem força para o novo, né? Então, na visão sistêmica, a gente olha esses emaranhamentos, porque você vai todo emaranhado para o novo projeto e aí ele não dá certo. Então, qual é o primeiro passo? Olhar por que nasceu esse projeto. Porque se ele nasceu porque os anteriores, porque esse sistema está todo do mal, que vem com essa energia, a tendência é ser um projeto emaranhado e estar direcionado para a morte e não para a vida. Então ele tem a tendência a ser muito complexo, muito pesado, muito carregado. Então essa pessoa ela precisa constelar esse projeto, por que ele nasceu. E eu acho que o segundo passo é observar as dinâmicas que acontecem no sistema. Porque essas dinâmicas são as repetições de padrões, que é aí que a gente encontra as repetições lá dos sistemas anteriores. Então, às vezes, a questão que você está passando na sua empresa é a dor que o teu vô passou. Então, a gente vai conversar, e aí num campo a gente consegue ver isso, né? Essa repetição de padrão. Como pessoas, né, que eu já constelei, que são pessoas que têm o chamado para coisas muito grandiosas, mas por conta de alguém do sistema que morreu, que passou por algo muito forte, tem a resistência de, por exemplo, para o digital e ligar uma câmera. E uma vez que essa pessoa desbloqueia, ela vai para o lugar de força dela, assim, né? Sensacional. Nossa Senhora, minha cabeça fez essa... porque para quem não sabe, nada disso aqui é preparado. Sim. Né? Então essa conversa ela sai de um lugar muito fluido, de um lugar muito, muito original. Deixa eu ler meu textinho aqui. e aí me veio muito o desafio das grandes corporações, né? Nós estamos falando, o que se fala muito de ter diversidade dentro das organizações, e nós estamos falando muito de ESG, ou seja, os critérios ambientais, sociais e de governança, ou seja, transparência sobre dados, controle sobre eles e respeito às pessoas e à natureza, ao planeta, né? E aí eu tô vendo a riqueza disso que você falou no resgate do propósito que aquela empresa foi criada, né? Então é uma volta de pura de hereditariedade da própria corporação, né? Vamos falar assim, no sentido de que vamos resgatar mesmo qual foi aquele primeiro propósito que aconteceu. Né? Então, assim, a gente não gosta de trazer muitos nomes aqui, mas vamos dizer que uma grande rede de hambúrguer, ou uma grande indústria de bebidas, com uma grande indústria de chocolates, ou enfim, de iogurte, né? Eu acho que esse processo ele vai ser muito rico, né? E aí eu queria que você trouxesse exatamente isso, assim, a força disso, que se fez sentido para você, né? Que pelo jeito fez, porque fez assim com a cabecinha, mas e a força da diversidade, da inclusão dentro disso, porque muitas empresas também vem do RI, né, vem lá, precisa das demandas das empresas que são abertas na Bolsa, né, começaram a pedir inclusão, mas elas não têm o porquê disso. Então, acho que vai ser muito rico você trazer aqui por que a gente precisa trazer a diversidade para dentro das empresas. Qual é o propósito sobre isso, qual é a lógica, como disse a Luísa. Eu amei isso que você falou de repensar, né? De voltar lá para o início, porque uma das características que a gente percebe num projeto numa empresa emaranhada é uma paixão do dono. Uhum. O dono ele se apaixona tanto pela ideia que tá tudo dando errado, mas ele tá lá, tipo assim, segurando.
E o que a gente fala no sistêmico é que talvez, quando a gente abre um campo, esse projeto que você colocou em prática, ele não era para existir, né? Então, esse é o maior medo, Ana. As pessoas morrem de medo de olhar para aquilo e perceber que não era aquilo. Só que se construiu tantas pessoas, conversou com tantas pessoas, fez tanto movimento, acredita em mim nesse projeto, que era um movimento lá do clã, né, de fazer esse movimento, que faz com que essa pessoa sinta esse desespero de ter que soltar dessa ideia. Então, a primeira coisa é a disposição de soltar. De tipo assim, eu confio. Se for para não ser, tá tudo bem. Porque se essa empresa, ela não era para existir, a gente solta, libera, e aí você ganha força para o novo, que é justamente aquilo que tem que ser, que é o teu propósito. Mas a questão maior é que talvez esse projeto sejam só pequenos ajustes sistêmicos, e seja ele mesmo, entende? Então muitas vezes as pessoas postergam olhar para isso com medo da grande mudança que vai acontecer na vida delas. E aí nesse processo da diversidade vem muito como que nós podemos, porque eu achei fantástico isso que você falou, né? Então a forma de... Por que a gente olha para o sistêmico em primeiro lugar, que está me vindo aqui, né? Porque os negócios que têm força são aqueles que promovem a continuidade da vida. Então, tudo que leva à continuidade da vida tem uma tendência a ter mais força, né? Então, no teu projeto tem que ter essa conexão com a vida. E muitos dos movimentos que acontecem ali nos levam para a morte. É forte falar isso, mas a gente está falando sobre um lado mais profundo assim, do sistema, que tem a ver com o amor cego e o amor saudável. Então a ordem é mais importante que o amor, porque se eu estou com amor cego, eu vou fazer o movimento dessa empresa, aí eu vou fechar com aquele sócio, só vou ter raiva, aí eu vou contratar aquele funcionário, sabe aquele funcionário que você contrata e parece assim que perde tua paz de espírito, tu não consegue dar limite porque tu tem medo, então o próprio funcionário se torna maior que você. Perfeito. É como se fosse, sei lá, teu pai, sei lá, alguma coisa assim. Então a gente vai identificando essas dinâmicas, a gente vai liberando, mas entendendo que no macro é isso, o meu sistema, se a minha empresa ela já se torna uma empresa saudável, ela já começa a fazer parte desse ecossistema saudável. Porque eu estou cuidando aqui do meu, e aí na hora que eu vou abrir e me relacionar com as parcerias, com tudo que acontece nas outras relações, inclusive com o nosso planeta, eu vou de uma outra postura, né? Então, tem um livro do Bert Hellinger que se chama Excluídos. E aí eu super recomendo, né, essa leitura, porque quase todos os projetos de muita inovação, que é tudo muito ousado, que é tudo muito, não, vamos mudar o planeta Terra inteiro, vem dos excluídos, né? Então vem assim daquela parte do sistema que se sente excluída, né? Então eu tenho uma querida amiga que está desenvolvendo um projeto para surdos, né? Então a gente vê, por exemplo, os surdos mesmo são os excluídos no nosso sistema, são pessoas que não me escutam. E aí essas pessoas estão entrando na empresa e não se sentem incluídas, porque os ouvintes não estão preparados para lidar com os surdos. Então, para que a gente construa esse ecossistema saudável, vai precisar olhar para os excluídos nessa mudança de nível de consciência, né? Como a gente pode observar os movimentos da minha empresa como sendo um movimento dos excluídos e como que eu vou fazer para integrar tudo isso, né? Então, fica muito mais simples quando a gente foca no hábito. Perfeito. Entendeu? Por isso que eu acredito muito em tudo que você está construindo, que é justamente isso. Quando a gente transforma em hábito, pronto, já é movimento de força do sistema. Porque uma das coisas que meu sonho, assim, né? Uma das coisas, assim, um dos sonhos é essa mudança da fala em relação a quando a gente tem questões no nosso sistema familiar, é trauma, é por isso que eu não vou para frente. E para mim é muito uma imagem assim, né? Empreender é um jogo de adultos e quem não ativa, né, essa postura empreendedora está fora do jogo. E aí, quando a gente vai jogar, e se a gente está emaranhado, a gente está carregando essa mochila de peso, né, dos nossos ancestrais, então tudo é pesado. Só que aí se eu solto essa mochilinha, tiro todas os pactos e as lealdades que eu fiz ali para honrar o meu sistema familiar, então já que todo mundo da minha família quebrou, eu também vou quebrar, né, que são essas lealdades, já que todo mundo da minha família ganhou até 20 mil, eu não passo de 20 mil, já que todo mundo do meu clã separa, então eu também sou uma pessoa que separa, então a gente repete esses padrões.
soltou a mochilinha e aí eu ganho um manto da ancestralidade. Então, meu sonho é que todos, né, possamos, né, sentar e falar com orgulho do nosso clã, que é por causa deles que o meu negócio é saudável, é por causa deles que a gente está construindo esse ecossistema lindo, é por causa do que eles passaram que a gente tem essa força de ir. Então, acredito que esse é um movimento de cura do futuro, sabe? Sensacional. E o que me chamou a atenção na sua fala, muito importante, é que a gente está se aproximando com muita velocidade, estamos muito perto de uma era de disrupção. Né? Então, a gente já viu empresas como a Kodak, que era a maior empresa do mundo, desaparecer, né? Evaporar. A gente já viu também a Blockbuster evaporar. Então, é uma tendência e eu percebo que muitas empresas corporativas elas estão tentando se proteger desse momento. E aí, o movimento é assim, se proteger ou se abrir para a transformação. Então, quando você falou disso, aí você fala assim, a pessoa ela está falando do pequeno empresário. Não, ela está falando da grande corporação também, de todos, né? Que em algum momento ela pode ser ultrapassada numa velocidade. A gente vê os bancos digitais crescendo numa velocidade absurda, né? Então a gente vê as soluções todas sendo transformadas. Então, assim, existe essa fragilidade que pode ser transformada numa oportunidade. E aí eu acho que a visão que tem que ser transformada, né, que tem que transcender não é assistencialismo contratar um cego, contratar uma pessoa com deficiência de auditiva. E fazer um checklist lá, né? Pronto. Cumprir a minha cota. Sim. Né, de pessoas com deficiência, né? Não é assistencialismo. É você estar investindo numa outra jornada, numa outra subida da sua empresa, né? E assim, a mesma coisa com periféricos, a mesma coisa com ex-presidiários, a mesma coisa com mulheres, as mesmas coisas com LGBTI, enfim, todas essas pessoas incluídas, ela tem que sair desse lugar de necessidade de preenchimento de cotas e tem que ter uma consciência do valor que isso traz para dentro da empresa. Né? Então, você tem alguma coisa bem interessante para acrescentar sobre isso? Eu achei fantástico você falar sobre proteger, porque tem alguns verbos que eles mostram muitas dinâmicas, né? Então, essas empresas que estão se protegendo do futuro, vamos dizer assim. E proteger sempre vem de medo. Só se protege quem tem medo. Então, imagina que eu vou me relacionar com você e aí eu já venho com um escudo de proteção. Como que vai ser essa relação? Não vai ser. Não vai ser. E desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, a gente só faz uma coisa, se relacionar. A gente se relaciona o tempo todo, a gente se relaciona com pessoas, a gente se relaciona com a mãe natureza, a gente se relaciona com o ambiente, a gente se relaciona com tudo. Então, qual é a habilidade que precisamos desenvolver? A qualidade relacional, como nós nos relacionamos. Uhum. Então, quando a gente está olhando para frente, que é a inovação está sempre a serviço da vida. Para quê? Para facilitar a nossa vida e para tirar tarefas que nos tiram vida. Então, muitas pessoas que estavam lá no corporativo, ou estão hoje, estão tomando, eu atendo pessoas, né, que estão tomando remédio, tipo, pessoas que ganham prêmios, né, diretor, CEO, a pessoa maravilhosa, e tá tipo, cara, eu ganhei o prêmio, fechei a cortina e fui chorar. Eu, tipo assim, minha vida tá né, não pode falar, enfim. Vai ser o pi! E aí, o que a gente percebe nisso? A inovação, ela tá vindo para que possamos colocar as tarefas que nos tiram vida. A tecnologia faz lá esse Paranauê para quê? Para que possamos viver a expressão autêntica de ser humano. Então, tudo que leva para que sejamos mais humanos é o caminho da vida. Então, quanto mais eu acolho a inovação, significa que mais curado eu estou com a minha ancestralidade. Quando eu rejeito a inovação, fecho as portas, eu estou indo em direção à morte. Não, novo não quero. E o chamado é disso, como que vamos construir empresas onde a nossa expressão ela vem à tona e a gente consiga todos, né? Porque tem uma ilusão de que se a gente for para o nível de expressão onde todo mundo se expressa,
A gente vai ficar só pintando quadro, né? Tem uma ilusão. Né? Eu vou ficar pintando quadro, vai ficar tocando violão. E é uma visão muito limitada do que é se expressar, né? Como que a gente vai construir essas organizações onde eu sinto que eu estou no flow, estou contribuindo, me dá vida, e eu não estou fazendo uma atividade mecanizada que isso aqui não tem nada a ver comigo. Então eu vejo como a inteligência artificial mesmo, ela está vindo para fazer isso, para que possamos soltar tudo que nos tira a vida. Deixa lá o computador fazer e bora fazer o que, né? E aí, o que me chamou a atenção também da sua fala foi uma fala de uma amiga minha que trabalha numa instituição, né? E que estava de férias e que não estava postando as férias dela no Instagram, feliz na praia, etc., porque o pessoal do trabalho ia olhar, né? E aí ela... Não é nem questão dela se sentir culpada, mas ser julgada de que ela está de férias enquanto todo mundo está trabalhando. Isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar, né? E assim, dentro da 4H a gente tem uma história muito diferente sobre isso, né? Então a gente tinha um colaborador que estava lá super curtindo as férias e a gente no Instagram da empresa mesmo, a gente falando, viva, descansa, curta, feliz porque ele estava conquistando esse lugar. Sonho bom é que se sonha junto, né? Exatamente, e a gente sabe que ele ia voltar feliz como voltou, com a energia toda no gás para resolver tudo que tinha ficado um pouco para trás, enfim. Eu acho que se as pessoas não se sentem parte da empresa no seu sucesso, como que elas vão trabalhar para o sucesso da empresa? Como que elas vão entregar o seu melhor para a empresa? Se ela não pode ter o seu sucesso pessoal também. Né? Nós somos uma pessoa só, né? A gente não tem essa cirurgia de lado pessoal e lado profissional. Nós somos uma coisa só, né? Nós somos integral. Quando a gente sai para trabalhar, a nossa vida pessoal é com a gente. As nossas preocupações ou os nossos amores, as nossas paixões, elas vão com a gente. Quando a gente vai para casa, né, a nossa realização pessoal, profissional, né, a nossa entrega, o que a gente deu de transformação naquele dia, vai com a gente para casa. Né, as nossas frustrações também. Então a gente tem que entender que somos uma pessoa só. E só quando o ser humano está integrado, né, está integral, e quando ele está parte em todos os momentos, é que ele realmente consegue estar em alta performance, que a gente sempre coloca como um dos pilares da agilidade, né? Então, quando as empresas começam a entender sobre isso, eu acho que essa dinâmica pode mudar muito. Acho que isso que a Patagônia do Sistema B faz muito bem. Né, dela ver que a empresa se importa com a vida pessoal dela, de verdade, e se integra e participa, né? Então acho que isso daí é uma das coisas mais que vem batendo muito no meu coração sobre isso. É tanta coisa, é tanta fala, é tão lindo, tão inspirador cada palavra, cada vírgula que você trouxe aqui pra gente. E aí eu acho que para fechar a gente podia trazer assim, como é que, vamos dizer, como é que a gente consegue inspirar, deixar eu acho que é isso. Quais são as palavras inspiradoras? Mais que isso até. Então, quais seriam os 4 hábitos que você indicaria para as empresas começarem a implantar para essa integração sistêmica, para essa diversidade, e isso daí começar a fluir de uma forma mais rica? Fantástica pergunta, porque esse processo está sendo uma integração assim na minha vida, porque inclusive os clientes, né, da mentoria trazem questões que são questões muito muito profundas, né, da alma mesmo, né, então por que será que o que eu estou fazendo hoje não me faz feliz? E aí a gente vai olhar para isso, né, então tá, se eu sei o que precisa fazer, não faço porque não faço. Eu não toco mais piano. Eu tocava piano quando era criança, eu amava tocar, e aí parei. E aí por que você não retoma o piano? Porque eu não quero. Por que você não quer? Porque tem algo que é o que move a alma humana, que é o desejo ardente por algo. Então, se eu perco esse desejo ardente, eu perdi tudo, né?
Então, como que a gente resgata num time, numa empresa, o desejo ardente por algo para que haja esse motor, né? A gente foca nos três pilares que são os pilares da vida, que é corpo. Então, como que nós podemos inspirar as pessoas a olhar para o corpo com prioridade, né? Então, se eu não consigo ter compromisso com o meu corpo, fica difícil ter compromisso com os outros. Sim. Se eu não olho para o meu corpo, a tendência é que eu me torne sendo uma pessoa domesticada pelo sistema, porque se eu tenho um corpo inflamado, eu tenho decisões mais fracas, eu não tenho decisões fortes, né? Então eu sou mais tomada por um sistema que me adoece, né? Então, indústria farmacêutica, aí você come o negócio, inflama, aí você toma remédio e você vira aquele processo. Então, como que a gente integra trazendo primeiro o corpo, segundo, as relações, como que a gente faz para construir relações, e aí aplicando as ordens do amor, acredito que o conhecimento é a libertação de nós mesmos, né? Então, como que a gente começa a integrar esse conhecimento das ordens do amor, as ordens da ajuda, para que a gente entenda quando a gente está ferindo essas ordens, que são ordens universais, né? São leis universais, que existem mesmo que você queira ou não, e por fim, o negócio, que não é o fim, né? É nessa ordem. Então não existe negócio se o teu corpo não está bem, se adoeceu já era, acabou o negócio, né? Então a gente prioriza em ordem o corpo, as relações e o negócio. E aí nesse negócio é a integração com a vida, né? Então a gente faz com que o próprio negócio desenvolva nessas pessoas a postura de eles mesmos serem empreendedores da própria vida. E aí a gente faz esse processo de amadurecimento. Então eu sinto que focar hábitos nesses pilares é o essencial, assim, sabe? Sensacional. E aí eu queria trazer uma das coisas que você falou aí, que assim, essa parte da solidariedade a gente vê muito nas empresas. Era para acabar agora, mas não aguentei porque tá... o que a gente vê muito nas empresas que às vezes os coleguinhas sabotam uns aos outros, né? E na verdade você não está sabotando seu colega, você está sabotando a empresa. Né? Então, tem uma frase, Ana, que eu falo e tu continua, que vítima busca por aliado. Perfeito. Então, e a gente sempre fez isso na 4H de se ajudar. Então, é uma das coisas que a gente mais tem internamente, do processo colaborativo e de transparência de informações, para cada vez a gente deixar com que cada um trabalhe mais rápido, melhor e flua, né? E assim, não impeça, a gente não fique impedindo que o outro vá, né? A gente trata isso muito com muita clareza, quem entra também é muito ajudado, enfim, então eu acho que essa parte de cooperação, né, de você colocar a cultura da cooperação, né? Quem eu posso ajudar hoje? Né? Então, eu acho que isso daí é uma coisa muito forte que precisa entrar dentro das empresas, porque a cultura da competição, quando a empresa vai para o mercado na postura da competição, ela gera dentro dela mesma essa mesma dinâmica. Né? E aí os funcionários começam a competir entre si e eles começam a sabotar o próprio negócio da empresa. Perfeito. Né? Que aí é um hábito que mudou minha vida, né, nesse movimento, que é o hábito de me perguntar. Isso que eu estou fazendo aqui agora, se eu sento com a Ana, começo a falar mal, né, de alguém e tal, e aí eu percebo que eu estou fazendo esse movimento, há sempre o eu observador, né, que está aqui observando o que eu estou fazendo, Perfeito. Mas entendendo, é a criança em mim que está fazendo esse movimento ou é um adulto saudável que está fazendo um movimento em prol do crescimento dessa empresa? Então, quando a gente está num movimento infantilizado, a gente vai buscar aliados, e aí a gente vai implementar no sistema que o líder é do mal, e que tudo está acontecendo porque ele é do mal, porque é um movimento que a pessoa faz lá com o pai, né, lá com a mãe, e ela repete esse padrão. Então, um hábito que mudou minha vida, sempre que eu vou fazer um movimento, eu paro, se parar, já é do adulto. Parei e falei, isso aqui é a minha criança rebelde, querendo atenção, querendo colo, ou é uma adulta falando assim, bora resolver isso aqui para o nosso negócio crescer, para a gente ir para frente, então bora. Então, a arte de ter diálogos difíceis. Essa está sendo também uma grande lição na minha vida. Perfeito. Gente, eu não sei para vocês, mas para mim esse papo foi incrível, inspirador. Aprendi, séculos aqui em meia hora de conversa.
Então, Cíntia, obrigada. Você Obrigada, é sempre Maria. maravilhosa. Obrigada. A gente vai colocar aí o Instagram dela, @Cíntia Sá. Cíntia Sá Oficial. Oficial, né? Sigam, mas a gente com certeza na descrição ali do vídeo vai ter também todos os seus contatos. Obrigada, parabéns pelo trabalho lindo que você faz, é uma inspiração, de verdade. Acredito que grandes mulheres têm grandes desafios de habitar o feminino no lugar de liderança. Isso é um desafio para nós e você é uma inspiração. E é isso. Vamos que vamos. Pois é, gente. Obrigada e até o próximo. Pronto! Pronto!